O perispírito é perecível? Perecível não seria bem o termo, porque perecível é aquilo que perece, e tudo que perece é aquilo que morre. O perispírito ele não morre. Nós temos uma obra que surgiu na década de 80, início dos anos 90, uma obra que surgiu e depois ela desapareceu. Ela até nem ficou muito tempo, que sugeria a possibilidade da perecibilidade do perispírito, ou seja, que ele se desintegrava, que ele acabava. Essa obra não vingou porque a obra de Kardec, no livro dos médiuns, assevera que o perispírito ele é permanente em torno do espírito. Quando a gente estuda eletromagnetismo, a gente estuda o seguinte: toda corrente elétrica que passa num fio condutor e essa corrente varia, automaticamente ela cria um campo magnético em torno dela. A corrente contínua não varia, então ela não gera campo magnético. Corrente contínua não tem campo magnético em volta. Corrente alternada, que a corrente fica oscilando de amplitude o tempo todo, ela vai gerando ondas eletromagnéticas. Não tem como uma corrente elétrica que varia não gerar campo magnético. E vice-versa. Toda vez que você tem um campo magnético, você induz corrente elétrica num condutor. O pensamento é uma corrente elétrica modificando o tempo todo de intensidade. Então, ela gera obrigatoriamente um campo magnético em torno dela. Se nós trouxermos isso para a nossa nomenclatura espírita, o espírito, que seria a corrente variando, sempre tem em torno dele um perispírito. Então, nós sempre teremos um aglutinar de fluidos em torno do fulcro de energia que representa o espírito. O espírito, ele é uma condensação de energia, que é o ser pensante, é o pensamento, é a ideia, é a vontade. Então, esse elemento, em torno dele, gera um perispírito. Agora, esse perispírito, ele não é vivo. Então, ele não perece porque ele não tem vida. Ele não é um ser vivo, então ele não vai perecer. O que ele vai ter é um processo progressivo de aprimoramento. Quanto mais o espírito evolui, mais rarefeitos são os fluidos que o compõem. É porque vocês são muito novos, vocês não sabem o que eu vou dizer, mas o Rubens, que é mais velho, deve lembrar. Existia, na época do Rubens, uma lâmpada chamada lâmpada incandescente. Lembra da lâmpada incandescente? Não era a lâmpada de LED, nem essa lâmpada nova que a gente tem, era aquela lâmpada que tinha um filamento dentro. Aquela lembra, né? É velho mesmo. Então, a lâmpada incandescente, ela tinha um vidro em volta dela. E esse vidro, ele era transparente ou leitoso. Tinha umas que eram um vidro leitoso, outras eram um vidro transparente. Essa é uma comparação grosseira com o espírito e o perispírito. Na medida que a gente compara, por exemplo, a lâmpada leitosa é como se fosse o espírito grosseiro. Está lá a luz, mas os fluidos que compõem o perispírito são grosseiros, então você nem enxerga direito a luz que tem lá dentro. À medida que a gente vai evoluindo, é como se nós fôssemos lavando essa lâmpada por dentro e ela vai ficando cada vez mais transparente, até que ela fica transparentíssima. E você, quando olha a lâmpada acesa, você vê o filamento inteiro lá dentro. E aí, quando você vê a lâmpada acesa, você fica olhando e pergunta, vem cá, mas ela tem aquele vidro em cima? Acho que não tem não, hein? Eu acho que sumiu. Não é que não tenha, tem. Mas ele já é tão transparente que ele dá a sensação de que ele não exista. O perispírito, portanto, ele vai se transformando à medida que o espírito evolui, mas ele sempre está lá. Só que quanto mais evolui o espírito, mais rarefeito é o fluido que o compõe. Ele vai se aproximando da quinta essência da qual o espírito em si é feito e vai perdendo as características que a gente tem como sendo usuais do conceito de perispírito. Quando nós tomamos a obra Voltei, de Irmão Jacó, a gente deve lembrar que houve uma reunião do mundo espiritual em que Bittencourt Sampaio aparece nessa reunião. Eles estão reunidos,
Jacó, constrangido porque não tem luz alguma, o corpo perispiritual dele é opaco, ou seja, os fluidos que o compõem são muito densos, não permite que a luz que já existe se extravase, e ele tem a sensação de que ele não ganhou luz. A gente não ganha, a gente revela a luz que já tem dentro. Então ele está naquela reunião constrangido, quando de repente uma estrela desce do mais alto e entra na reunião. Não tem forma humana. É só uma luz, é só uma estrela. E, de repente, essa luz, essa estrela vai apagando a sua intensidade, vai ganhando forma humana, até que ela se torna Bittencourt Sampaio. Mostrando para nós o quê? O perispírito, ele, à medida que a gente vai evoluindo, ele vai perdendo a necessidade de expressar da maneira como nós somos. Então, há dimensões extraordinárias. O Livro dos Espíritos diz que, à medida que o espírito evolui, ainda que ele evolua, os corpos tendem a esse formato de 5 pontas que a gente tem. 2 pernas, 2 mãos, uma cabeça, né? Mas o perispírito, ele pode se estender, desencarnado, a condições extraordinárias. Então, nessa condição, a gente pode dizer que o perispírito ele não perece. E eu vou dizer mais, o perispírito não desaparece, porque o perispírito ele se rarefaz, ele vai confundindo cada vez mais com o espírito, dando a nós a sensação de que ele não mais existe, mas é porque os fluidos que o compõem já são tão sutis que a gente tem a ideia de que ele já não está mais ali.